colocar e comprovar seus esses fatos, né, fatos, né, os acontecimentos os que se davam acontecimentos naquele momento que do se país e também que se davam em suas davam naquele momento reportagens, né? É disso do também que se país valeu, e por também que se dava em exemplo, o suas nosso queridíssimo reportagens, né? É Graciliano disso Ramos, também não, que se Euclides valeu, da por Cunha, exemplo, né? Um o pouquinho antes a nosso gente queridíssimo falou lá Graciliano no Ramos, não, romance Euclides da O Grande Cunha, né? Sertão, né? Um Que pouquinho tem antes a gente justamente essa falou lá no dinâmica e essa função, romance, no beleza? romance O Grande Então, muitos Sertão, né? Que jornalistas tem recorreram a justamente essas essa técnicas dinâmica e e o essa ponto de função, partida eram fatos beleza? Então, comprovados muitos pela jornalistas pesquisa recorreram a jornalística, essas mas a técnicas maneira de apresentá-los ao leitor seguia e a o ponto de técnica da partida eram narrativa fatos ficcional com comprovados pela personagem, pesquisa diálogos, jornalística, manutenção mas do suspense. Ou a seja, maneira de eu comprovo, apresentá-los vocês ao sabem que o leitor jornalismo ele seguir a tem que técnica trabalhar com da a narrativa. verdade. Veja, eu Muitos comprovo, vocês jornalistas sabem não que o jornalismo trabalham, tem que né, essa trabalhar com a perspectiva, verdade. né? Alguns são Muitos disseminadores, jornalistas não inclusive, de trabalham, fake né, news. essa Mas a ideia do jornalismo é: perspectiva, vou né? lá, Alguns comprovo são os fatos e disseminadores, agora é inclusive, hora de fake de news, mas escrever é hora de esse fato, né? Então, a escrever forma como eles esse escrevem fato. que vai se Então, a dar forma como justamente eles esse escrevem romance, que né? vai se Então, dar são coisas muito justamente esse romance, particulares, né? né, do Então, dia a dia também, né, do dia a dia claro, né, do nacional dia a que eu dia falo, tá também, bom? Então, um do dia a exemplo dia de romance e nacional. reportagem é Lúcio Então, Flávio, exemplo de né? romance e O reportagem, né, Passageiro da é Agonia, Lúcio de José Flávio, né? Louzeiro, O publicado em passageiro da 1975, tá bom? Vocês podem ler lá no caderno de estudo de vocês sobre o que trata esse livro. Eu devo colocar alguma questão sobre eles também, tá? Beleza? Cadê aqui? Bom, outro ponto que a gente traz, né, na literatura, na prosa contemporânea brasileira, está contemporânea justamente brasileira está as justamente memórias da as repressão. O memórias, que é isso, né? A gente as viveu memórias da ali de repressão. O que é isso, 1964, né? A podemos gente dizer viveu isso, né? Até ali de 1984 nós vivemos 20 anos de 1904, nós vivemos ditadura, 20 anos né? de Ou seja, de ditadura, dura repressão, né? ou E seja, que a de dura repressão, redemocratização né? ela E só que ocorre a com a eleição do então, qual é o nome lá do democratização rapazinho ela mesmo, só gente? ocorre com a eleição do então, Qual é o pai qual é o nome lá do o rapazinho neto mesmo, gente? o avô É o pai do Aécio do Neves? neto O do Tancredo, né? avô O Tancredo Neves do eleito Aécio Neves, presidente de Tancredo, forma né? uma Tancredo eleição Neves direta, eleito inclusive, né? Tendo uma eleição o direta, Sarney como inclusive, né? vice, né? Então, Tendo o o Sarney rapazinho como lá, vice, né? o Então, Tancredo, ele o rapazinho lá, o Tancredo, ele ele acaba não adoecendo e não toma nem posse. Então, quem toma ele acaba posse adoecendo e não toma nem é o posse. Então, meninozinho quem lá, toma o posse Sarney, nosso queridíssimo Sarney, o né? Diz o povo meninozinho lá, o que Sarney, Sarney, né, nosso veio aqui queridíssimo em Sarney, Codó, né? Diz o bater uns povo tambor, que umas coisas ali para Sarney, né, veio poder aqui as em coisas dar certo Codó, para bater ele. uns Diz o tambor, umas povo, né? coisas Eu não ali sei para se é poder verdade, as coisas dar certo para ele. Diz mas o povo, né? Eu não sei se é do jogo. verdade, né? Mas Então, a fase mais do dura do jogo. regime militar brasileiro Então, durou a então de fase mais dura do 68 regime a militar brasileiro 74, durou né? então de Mas a 68 a suavização 74, não né? se deu de Mas forma abrupta, a né? Foi lenta e suavização não se gradual, deu de encerrando forma a partir dos abrupta, né? anos de Foi lenta e gradual, 1988, que de fato, encerrando a partir quando dos anos há de as eleições diretas, ou as 1988, que de diretas fato, já, né? Aquele quando movimento que há boa as parte eleições da diretas ou as classe diretas política que já, naquele ainda movimento, hoje vive, parte né? da classe A política chamada que ali, a ainda hoje vive, né? velha A guarda da política brasileira, velha ela guarda, é a fruto velha guarda da desses política movimentos. brasileira, Entre eles, a ela gente é tem fruto o próprio desses ex-presidente movimentos. Lula, a Entre gente tem eles, o a gente tem próprio o próprio ex-presidente Lula, ex-ministro a gente Ciro tem o Gomes, a próprio gente tem o Fernando Henrique ex-ministro Cardoso, José Ciro Gomes, a gente tem o Serra, Fernando Henrique nomes Cardoso, importantes José Serra, do nomes cenário importantes político atual que são fruto desse contexto de do cenário político atual, redemocratização do Brasil, esse tá bom? Então eu contexto de trago isso para redemocratização do Brasil. um Eu trago aspecto isso para político que é bem interessante para um mostrar aspecto que, político que olha, é bem interessante a para nossa, mostrar que, essa olha, parte política está diretamente relacionada à vida das pessoas. Hoje, por que eu parei de compartilhar? Gente, eu saí não saí não. Estás brincando. Que passa? Vocês estão me ouvindo? Não estão vendo, né? A tela tá vendo também. Só não dá pra ver a tela, não posso jogar. Beleza. Não, é porque eu estou com o meu celular e estou com o meu computador. Do computador me avisou que eu tinha saído. Como assim sair? Eu não saí coisa nenhuma. Isso é intriga da oposição. Pois é, o compartilhamento não dá de ver mesmo não, Jennifer, porque parou aqui o compartilhamento.
E eu já acabei de botar para compartilhar aqui e não compartilhou. Parar, compartilhação ou compartilhamento, como queira. Houve um erro no compartilhamento de tela. Se errou, o problema é de vocês, eu não errei. Tá corretinho aqui, ó. Vamos lá, apareceu? Não apareceu. Mas que porqueira. Mas rapaz, tô dizendo mesmo. Vou continuar, isso daqui vai chafurdar minha vida. Mas vamos lá, qualquer coisa, gente, eu vou postar essa aula aqui lá no plural e vai estar lá aparecendo na tela, porque eu estou gravando a tela do meu computador, tá bom? Beleza? Lara Beatriz, minha filha, estude, que a gente precisa de nota boa, tá? Então, um exemplo desses livros, né, que tem justamente essas questões, né, da memória da repressão, está O Que é Isso, Companheiro, de 1979, do Fernando Gabeira. Fernando Gabeira, inclusive, é jornalista, crítico político do Grupo Globo, né, no G1, principalmente, ele aparece bastante. Eu gosto, inclusive, das falas do Gabeira. É um homem idealista, né? Ele já foi deputado federal, inclusive, há 2 legislaturas passadas, uma pessoa bastante crítica e um intelectual interessante, que fala sobre a vida brasileira, né? Então, cara, bem interessante, né, para a gente ouvir, para a gente conversar sobre ele. Então, ele tem nesse livro, ele fala um pouco dessas memórias da repressão, que trata basicamente de um relato autobiográfico no qual o autor narra seu envolvimento com a guerrilha, a prisão, a tortura e a partida para o exílio. Tá? Então, são os elementos que nós conseguimos constituir basicamente dentro desse livro do Gabeira, né? Fernando Gabeira. É uma boa opção para quem quer estudar um pouquinho de história, como é que foi esse movimento guerrilheiro, porque tem muita gente que diz, é tipo a Dilma participou desse movimento de guerrilha também, é uma lutadora, é uma guerreira. Não, ela era uma guerrilheira. A guerrilha era tão má quanto o povo que estava no poder, né? Porque basta a gente pensar os tipos de gestos que eles faziam para poder se financiarem. Então, né, eu não defendo nenhum lado e nenhum outro, né? Então é importante a gente analisar isso com muita clareza. Bom, um outro ponto importante são os relatos históricos, pessoal. O romance histórico tem sua longa tradição da história da literatura, desde que surgiu com os romances do século XIX na literatura contemporânea. Uma representante do gênero é a escritora Ana Miranda, né, nos relatos biográficos Boca do Inferno. É importante também colocar que a história da literatura brasileira está repleta também desses atos, desses gestos e desses tipos de romances históricos, né? Basta a gente pensar, por exemplo, lá no período do classicismo brasileiro, nós temos aquilo que nós chamamos da primeira epopeia brasileira, né, que é o Uruguai, né, lá do Vasco da Gama, ainda que tenha sido um romance, aliás, um épico mal, né, com má intenção embutida ali na sua colocação, né, mas ele é um representante. A gente tem um Caramuru, as Antilhas do Frentão, a gente tem também algumas outras obras, e vem a parte literária. A gente vai pegar ainda no modernismo regionalista brasileiro, lá, a prosa modernista, né, a gente tem o Érico Veríssimo. A gente vai ter lá qual o nome? O Tempo e o Vento, né? Que é aquele livro, um épico da literatura brasileira que sai do ambiente, né? É aquele épico que sai do ambiente regionalista nordestino e vai pegar justamente aquela parte histórica da formação do Rio Grande do Sul. Então, o romance regionalista sulista, né? Que é bastante interessante, que narra um pouquinho como é que se deu a formação ou o processo de formação do estado do Rio Grande do Sul, né, e o povo que ali viveu, né, que ali se incorpora, aqueles que de fato são sulistas, que são daquela região nativa, porque a gente sabe que uma boa parte da população do Rio Grande do Sul também é vinda de imigrantes, sejam eles alemães, alguns húngaros e outros mais, naquele povo lá que vive mais no frio, se estabeleceram muito bem naquela região brasileira, tá? Então, nesse romance da Ana Miranda, né, que é um relato biográfico da Boca do Inferno, você sabe que Boca do Inferno a gente está falando do Gregório de Matos, né? E a última quimera é sobre o poeta Augusto dos Anjos, esse poeta maravilhoso do simbolismo brasileiro.
Beleza? Bom, aí vem também dentro desse processo aquilo que eu já antecipei a vocês. A gente fala sobre o gênero crônica, né? Porque o gênero crônica nesse período também ele ganha uma notoriedade enorme, né? Principalmente é desse período que nós temos até hoje os nossos grandes cronistas. Tem grandes escritores que faziam crônicas e tinham aqueles que eram especialistas em fazer crônicas, né? Então, Machado de Assis, por exemplo, é um grande cronista, né? Escreveu grandes crônicas, mas ele não é reconhecido pelas crônicas que ele fez, né? Ele é reconhecido pelos romances. Agora, um grande cronista é Rubem Braga, por exemplo. Rubem Braga, Nelson Rodrigues. Gente, Nelson Rodrigues, leiam a Comédia da Vida Privada. Ou então tem um romance, uma crônica que é bonitinha, mas ordinária. Tem até um filme, né? Gente, é uma coisa fabulosa, né? A quem gosta de coisa assim, é um tanto mais forte, né? É interessante. Forte assim, porque ele fala das relações íntimas que tem dentro da família carioca de uma forma muito crítica, né? Ele fala da hipocrisia que tem na família carioca, né? Os erros que tem na família tradicional carioca, que eu falo, né? Especificamente. Então ele fala com acidez, né? Tem muita gente que não gosta do Nelson Rodrigues por achá-lo um tanto quanto reacionário, né? Como ele próprio se reconhece em algum momento. Mas eu acho a crônica do Nelson Rodrigues fabulosa, porque é uma crônica que traz um recorte da sociedade brasileira que muitas vezes a gente não consegue encontrar, até mesmo esses romances um pouco mais ácidos. Na literatura do Machado de Assis, por exemplo, a gente consegue encontrar uma acidez de uma crítica a essa sociedade burguesa, mas que somente o Nelson Rodrigues, por meio de suas crônicas, ele consegue dar essa aspereza, né? Ele consegue retratar, escancarar toda a problemática da família, né, tradicional carioca. Então a crônica jornalística ela sempre contou com uma boa receptividade do público brasileiro. Lá no século XIX, o sucesso das crônicas de Machado de Assis comprova esse apelo. Já no século XX, cronistas como Rubem Braga, como Paulo Mendes Campos, que é um outro autor, poeta, gente, é fabuloso, gosto muito, né? Eu gostaria de ter mais tempo para poder ler esses autores ali. Eu tenho livros deles, mas que só tá lá, né? Ensacado, do jeito que eu comprei está, porque eu ainda não tive tempo de ler, tanta coisa que a gente não consegue, mas sim, por aquilo que a gente conseguiu ler de forma muito esporádica ali, Paulo Mendes Campos é fabuloso. Rubem Braga tem um conto dele que fala sobre a grande tragédia da violência no Rio de Janeiro, que é o conto Feliz Ano Novo, né? Que é um conto que todo mundo está lá no momento da ceia e chegam os bandidos e matam todo mundo, uma coisa assim macabra, sim, mas é realista, né? Que traz de fato a noção real do que é a vida no Rio de Janeiro, a vida do carioca em si, envolto a tantos problemas sociais, entre eles está justamente o problema da violência, né? Que ainda hoje é um elemento, é um ponto que está presente, que se coloca ali na vida do carioca, né? Então o Rubem Braga ele tem esse ponto que eu acho delicioso, muito bom, né? Delicioso porque a gente vê de fato esses elementos de violência. Então Rubem Braga é interessante. Outro gênero também que faz parte da prosa contemporânea, que ganha notoriedade no Brasil, é o conto. Aí o próprio Machado de Assis é reconhecido como um grande contista. Por exemplo, tem dois contos do Machado de Assis que são extremamente aclamados pela crítica literária, que é A Missa do Galo e A Cartomante. Então são dois contos que eu acho fabulosos, né? A Cartomante tem naquela pegada da crítica social, da sugestão do adultério feminino especificamente, para falar da falência da instituição burguesa que é o casamento, ou então na Missa do Galo é o mesmo processo, a mesma crítica à estrutura social, né? A latência que existe na burguesia, a coisa fétida que essa burguesia
normalmente tinha em seu contorno social. Então é muito interessante o conto. Então Machado de Assis é um grande representante disso, mas nós podemos citar dentro dessa literatura contemporânea, a gente pode citar o Dalton Trevisan, que é um grande contista também no mercado brasileiro. Conto, né? O mercado editorial brasileiro conheceu um verdadeiro boom de venda de livros de contos, que são narrativos. Grandes autores brasileiros também tiveram essa sensibilidade em trazer na sua literatura alguns contos, né? Entre eles estão justamente o próprio Carlos Drummond de Andrade traz em sua literatura alguns contos. Eu tenho um livro de contos do Carlos Drummond de Andrade. O conto não é um texto novo, é um gênero que passa a ganhar notoriedade no Brasil a partir da década de 70, tá? Alguns temas da prosa contemporânea, isso é questão de prova, tá? No final do século XX, todas as utopias pareciam definitivamente enterradas. As ideologias libertárias dos anos 60 e 70 caíram no vazio e o impasse e a perplexidade tomaram conta da vida cultural e a arte reagiu, retornando os seus temas, né? O espaço urbano é predominante na narrativa contemporânea e nele o homem se sentia como um ser oprimido, aprisionado na miséria social ou na angústia pessoal. Então, a violência é um dos temas dos quais se manifesta a miséria de maneira mais contundente, para além do choque provocado por histórias de crimes, trata-se de provocar reflexão a respeito do contexto social em que engendrada esses mesmos crimes, né? Então, através do falado do crime, dessa temática, como eu já falei para vocês, Rubem Braga faz isso em alguns contos e crônicas dele, né? Venha ver o pôr do sol, que é Lígia Fagundes Telles, tem esse conto, né? Esse conto é fabuloso, é a história do cara ciumento, que não aceitava o término do casamento, do relacionamento com a mulher, e ele diz, olha, eu quero me despedir de ti. Então venha ver o pôr do sol, onde nós nos encontramos pela primeira vez. E esse venha ver o pôr do sol é justamente uma ladeira lá, perto de um cemitério. Aí ele dá uma desculpa, não, venha ver aqui o túmulo da minha mãe. Né? Então vai, entra no lugar e lá ele mata a mulher. Então, isso daí provoca a insatisfação e o não, como eu diria, e não a aceitação do término do casamento. Isso traz muito nessa dinâmica, né, de hoje. Hoje é muito comum você ver os crimes de feminicídio sendo colocados aí simplesmente porque o homem não aceita o final da relação, o término dessa relação. Então, é um tema recorrente que, professor, a gente não pode trabalhar isso na literatura? Pode e deve. E é algo que já é trabalhado desde há muito tempo na literatura brasileira, só que nos contos, na literatura prosa em si, nesse que a gente está chamando de literatura contemporânea. Então, a violência é um dos temas que nos ajuda também a refletir sobre esse processo, né, do crime em si. Né? O próprio cinema que a gente estudou, a gente revisou na semana passada, também fala, né, vai nessa direção também de trazer as questões de violência, como o próprio Cidade de Deus, né, fala sobre essa violência e você entender também como é que dá o processo de violência. Né? Porque ninguém nasce bandido. Né? É só uns idiotas, uns tontos aí que acreditam que a pessoa nasce má. A pessoa nasce violenta. Ninguém nasce violento. Isso daí é uma construção com o tempo, né? Com as relações, com as vivências, né? Com aquilo de realidade que a pessoa vai tendo. E isso vai levar lá a violência. Assim também como algum problema. O cara mata a mulher porque não aceita que essa mulher não o ama mais, que aquele relacionamento findou. Isso ocorre por quê? Isso tem a ver com o processo de educação que essa pessoa teve ao longo da sua vida. De não aceitação, de não aceitar o não, de não ver que há possibilidade, né, que a pessoa tem que aceitar que eu posso isso, eu não posso aquilo, aceitar a vontade alheia, a opinião alheia. Então, isso passa pelo processo. Então, essa literatura e essa produção artística, que eu posso dizer, que envolve todos os campos artísticos, ela traz a reflexão também de entender o fenômeno da violência, tá? Isso é bastante interessante.
Bom, outro passo, né, que a gente coloca são os impasses da convivência humana, que conduzem a uma introspecção que é ao mesmo tempo uma fuga do mundo e a tentativa do autoconhecimento. São temas de vários representantes da nova geração dos escritores brasileiros. Tá? O romance Paisagem, com o Dromedário, Carlos Savadera, fala muito bem desta questão. Os impasses da convivência humana, as questões que estão por trás disso, a introspecção, voltar para si para poder compreender-se também. Tem muito isso na própria poesia. A própria Cecília Meirelles, ela é introspectiva, ainda que tenha uma temática relacionada ao casamento, à vida marital ali, né? Conjugal, na verdade, então, mas ele traz essa perspectiva intimista, introspectiva sim também, tá? Vamos passar adiante e ver outra temática, a temática do fazer literário, ou seja, voltar, por exemplo, aqueles ideais, né, de arte pela arte, né? Ou seja, a metalinguagem inserida aqui, né, é uma outra temática bastante presente, né? A temática do fazer literário, uma das mais recorrentes da arte no século XX. Essa tendência ela se acentua a partir do esforço de reflexão sobre o papel do artista no mundo contemporâneo. Percebam, é uma temática e é um elemento que é lá do parnasianismo, mas lá era colocado sobre aquele teto, sobre aquele julgamento do ideal de arte pela arte. Ou seja, a arte deve livrar-se de qualquer coisa que possa poluir o discurso artístico, entre eles está justamente a temática e a crítica social ou aquela questão amorosa. Eu devo voltar-me somente para a produção artística, só para o fazer literário. Aqui a temática do fazer literário não. Ele volta-se, obviamente, para a produção, para o fazer da arte em si, da arte da literatura, mas aqui o esforço é uma reflexão sobre o apelo do artista e o papel do artista no mundo. Ou seja, o artista é quem, né? Que posição o artista ocupa nesse mundo? Então você tem essa ocupação, porque qual é a representatividade de um artista no mundo? Né? O que ele pode contribuir para esse mundo? Tá? Então o assunto continua a interessar artistas do mundo inteiro e o cronista Luiz Fernando Veríssimo, gente, as crônicas do Luiz Fernando são ótimas, muito boas. Eu gosto muito do Fernando Veríssimo, inclusive como eu trabalho com os alunos do ensino fundamental, lá o 8º ano, 9º ano, que é quando a gente trabalha o gênero crônica. Gente, eu sempre tenho crônicas. Se o livro não tem, eu vou buscar crônicas do Luiz Fernando Veríssimo e também do... Meu Deus do céu, agora faltou aqui o nome do outro, né, que eu gosto muito dele, né, que a última crônica, inclusive, é dele, né? São muito boas as crônicas, porque são crônicas engraçadas, crônicas reflexivas, crônicas que falam sobre também esse questionamento artístico. É muito valoroso. Esse cara é muito bom mesmo, é um autor fabuloso, né? Então, assim, sem palavras, tem que dizer a qualidade que é o Érico Veríssimo em suas produções. Beleza? Até aí, gente, estou falando rápido porque a gente precisa fechar esse conteúdo e é importante também a gente colocar. Eu não estou dando posição de fala para vocês porque eu quero mais que vocês sejam ouvintes na aula de hoje, né? E porque a gente já teve tempo de discutir, de debater, inclusive, essas questões nas aulas anteriores. Então, é por isso que eu não estou dando essa posição de fala para vocês, como eu normalmente costumo fazer. Mas a nossa regra é revisão, né? Então, a aula da semana que vem será uma prova. É preciso que a gente também focar nesses questionamentos, naquilo que está dito no livro, tá bom? Passemos então a reflexão sobre a arte urbana, que eu já havia revisado, só o último texto que a gente revisou e que nós estamos fazendo uma revisão também, tá bom? Então, a arte urbana, os elementos que compõem basicamente a arte urbana está... O primeiro pressuposto é o fato de ela ser ou ter uma origem transgressora. Basta a gente pensar no grafite, por exemplo. Né? O grafite ou grafiteiro antes foi chamado de pichação, pichador. E não deixou de ser, né? E não deixa de ser naquele momento. Porque eu acho assim,
A arte ela é importante, a arte ela contribui enormemente para nós, mas a gente tem que ver que limites essa arte também possui, né? Por exemplo, não é bom você todo dia ter uma roda de samba lá perto da tua casa, tocando taralá, e você querendo dormir. Isso é minimamente razoável? Acho que não. É arte, eu gosto, mas todo dia abusa, né? Quando invade a individualidade, quando invade a questão da personalidade da pessoa, isso deixa de ter valor e passa a ser um problema, tá bom? Então, problema social e um problema individual também. Então, expressar quem se é, o que se pensa e como se vive no cotidiano de uma grande cidade foi a motivação primordial que deu origem, durante a década de 60, em diferentes países, variados contextos culturais, os movimentos transgressores de intervenção urbana, por meio de inscrições em viadutos, elevados, muros e monumentos. Vem desse movimento de intervenção justamente o grafite, né? A ditadura militar no Brasil, a partir de 64, o movimento de maio de 68 na França, o florescimento da cultura da periferia em Nova York, nos anos 60, são três contextos em que as intervenções urbanas encontram espaço fértil para desenvolver. Então, se eu pergunto a vocês quais são esses três exemplos de três aspectos que fazem com que o movimento de intervenção urbana aconteça em diferentes lugares do mundo, vocês podem citá-los. Tanto a ditadura militar no Brasil, a partir de 64, quanto o movimento de maio de 68 lá na França, ou o florescimento da periferia lá no início dos anos 60, lá em Nova York, né? Num contexto brasileiro, num contexto norte-americano e em um contexto europeu, né? A França sendo como esse berço, tá bom? Dá para a gente colocar esses três contextos ali como principiantes, né, desse movimento que busca a intervenção urbana, né? A intervenção dos elementos transgressores, né? Uma intervenção do movimento transgressor no Brasil e no mundo, tá bom? Bom, pode-se considerar que textos e imagens grafados em muros e paredes, espaços coletivos, têm sua origem na conhecida arte rupestre, que a gente conhece com muita clareza. Vocês conhecem isso muito bem, lá a partir da Idade Média, ou da Idade Média Óssea, né? A partir do período pré-histórico, você sabe muito bem disso, fazia-se essa pintura, né? Fazia-se esse tipo de arte, na verdade, quando aqueles homens daquela época faziam, não tinha noção de arte. Então, eles pintavam com uma função meramente didática ou uma função religiosa também, porque eles acreditavam no momento em que eles representassem aquele animal, aquele objeto dos ídolos, eles aprisionavam a alma, e isso seria mais fácil de eles caçarem aquele animal. Então, se fazia um teor religioso também por trás disso. Eu acho que na história da arte, então, na história mesmo, né? Talvez tenham visto esse conteúdo com maior propriedade aí. Beleza? Então foi com base nesse movimento que hoje, nesse movimento, ou nessas ideias, que se construiu basicamente esse ideal, né, que é um ideal dualístico, que se desenvolveram as linguagens encontradas hoje com variações de intervenções visuais urbanas, tá bom? Muito bem. A gente tem alguns pontos que a gente deve levar em conta que são principalmente as oposições, grafite e pichação. O grafite é uma arte, a pichação, eu tenho lá minhas dúvidas, né, sobre aquilo que eu devo chamar, tá bom? Porque a pichação em algum momento ele traz uma mensagem que é importante também a gente levar em conta. Mas eu costumo dizer que é uma violação, porque assim, a arte ela está autorizada, ao vandalismo não. Quando você vai, picha a porta de alguém, a parede de alguém, o muro de alguém, o prédio de alguém, sem autorização, isso para mim não é arte. Isso para mim é vandalismo. Vandalismo é crime.
Então é importante a gente ter nossos debates, inclusive, já foi feito em seriado da Globo, já foi feito em filmes, já foi feito em jornais, é feito na escola também, para a gente entender o que é arte ou não. Então, onde é que está, por exemplo, o seu limite de expressão, ou então a legalidade que está por trás disso. Então, não é porque eu queira me expressar, porque eu queira colocar ali a minha vivência, a minha vida, a minha opinião sobre o fato, que qualquer lugar é lugar. Então, aquelas manifestações contra o governo ocorridas no dia 19, por exemplo, picharam-se aqui, ou então pintaram aqui lá do Alecrim, pintaram, fora fulano, fora Beltrano, não sei o que, não sei o que. Beleza. É um movimento, parte da cidade, da população, beleza. Mas vale a pena você fazer isso numa espécie de vandalismo na rua, ou naquilo que a gente chama do espaço público? Vale a pena eu pegar isso e pichar o muro? Ou então ir lá na praça pichar alguma coisa da praça para mostrar a minha opinião sobre o fulano Beltrano? Eu acho que não. Para mim, não. Eu acho que a gente tem que expressar, a gente tem que pensar muito como é que eu vou me manifestar. Então, a pichação para mim ocorre nesse sentido. É algo que eu não acredito que seja valível, né? Validado, né? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente fazer isso. Eu acho que não. Eu acho que tem que ter limites, né? O limite, né? Eu costumo dizer, é aquela questão, meu direito termina quando eu inicio. Então, um coletivo, né? Uma praça, uma igreja, a rua, eu acho que ela não deve ser, a rua que eu digo, né? O próprio bicho lá, como aqui em Castro teve, né? A pintura no asfalto. A produção não vai, impede, sim, porque aquilo dali, a gente sabe que tem um processo, ali não pode, né? Não havia, você não pode fazer inscrições, você não pode pintar coisas assim. Isso lá, o Código Brasileiro de Trânsito direciona. Então, eu acho que tudo que for de manifestação deve estar dentro da lei. Tudo aquilo que foge ao ambiente da lei, eu acho que não é válido. Para mim é isso. Então, eu usar a rua como espaço para manifestar, beleza. Para vandalizar, não. Como tiveram aquelas manifestações contra a Dilma, né, lá em 2013, 2014. Pessoas chegam tocando fogo, quebrando as coisas, fazendo já. É tão errado quanto a manifestação que se faz e se constrói, então se vandaliza os espaços públicos. Não acredito, eu não vejo verdade nisso. Mas é uma opinião, obviamente, vocês podem concordar ou não discordar. Mas eu não estou deixando de dizer que contém nela uma manifestação válida, mas eu estou dizendo a forma como você se manifesta que talvez não esteja adequada naquele momento. A pichação, para mim, é vista, de fato, como a maioria dos moradores do urbano, como uma forma de degradação da paisagem. Da paisagem, sim. A pichação não. Aliás, o grafite não. O grafite é arte, e a gente tem grandes artistas. Grande artista da arte rua, ou arte urbana no mundo, chama-se Cobra, brasileiro. O cara pintou em qualquer lugar do mundo. E a arte dele é caríssima para ser feita e para ser consumida. E foi pintado lá em Minas Gerais, no prédio, e tem gente que entrou na justiça para dizer que não podia ter aquela pintura. Você vai olhar a pintura. É uma pintura de uma mãe com um filho, e fala sobre a minha miséria que as pessoas estão passando atualmente. Isso desagrada aos outros, as pessoas parece que não gostam de ver. Aquela questão, você vê um menino, uma menina vendendo uma balinha no sinal, aquilo não te incomoda. Se isso não te incomoda, é bom você rever seus valores. Porque alguém que não se incomoda com alguém, uma criança que deveria estar na escola estudando e está vendendo balinha em casa, você olha, pelo menos não está roubando. Eu acho que é bom você rever seu conceito. Para mim é. Porque criança não deve estar vendendo balinha, criança deve estar em casa quando não está na escola. Para mim é isso, esse é o valor. Eu já passei por esse processo, já vi de jornal, lá em frente à delegacia,
E eu sei que eu não quero isso para minha filha, não quero isso para qualquer outra pessoa, para qualquer outra criança no país. Eu acho que a criança tem que estar na escola, porque lá ela está guardada, lá ela está livre de qualquer tipo de qualquer violência, seja ela moral, seja ela sexual ou até mesmo física. Então é importante pensar nesse processo. Bom, há controvérsias, há pontos que a gente deve considerar, a gente deve levar em conta em relação a isso, quando a gente fala sobre grafite, sobre... Eu falo sobre grafite e falo a pichação porque são marcas muito presentes dentro da arte urbana, né? E que entram, obviamente, outros elementos também. São exemplos de artistas brasileiros e artistas internacionais. O Jean Marshall Basquiat, eu vou colocar esse cara porque... eu quero trabalhar a ideia geral para mim, esses caras aqui são bons, mas não são bons como cobra, né? Então, são pessoas importantes, né, que vale a pena citar, mas que eu não vou cobrar na prova, não. Eu acho que não dá pra gente trabalhar eles todos, são 10 questões, né? E chega um ponto, né, já estamos chegando aí, a aula termina 8 e... Please, né? 8h50, né? 50. Beleza. Eu vou encerrar um pouquinho antes, porque o Rogério ele tá, deixa eu até olhar aqui no WhatsApp, porque ele vai sair um pouco antes. Aqui da nossa, ele quer pegar uns horários aí. Deixa eu ver, até agora a Socorro não postou nada não. Não. Beleza. No grupo de vocês? Não, né? Segundo ano. Socorro não colocou nada ainda, não. Não, beleza, porque a gente tinha combinado que na hora que eles colocassem, que eles fossem, a gente iria voltar, a gente encerrava aqui, tá beleza. Joia. E a minha tela não voltou, né, pessoal? Tá tudo negro aí, né? Deixa eu ver se agora ela vai. Eu acho que deve ter sido a internet que tinha caído, né? Deixa eu ver se vai agora. Apareceu aí pra vocês? Pra mim ainda. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Olha, Diego bonito, apareceu o vídeo aqui, ó. Bonito ele, ó. Tá certo. Continuando. Bom, aí nós vamos ter um olhar sobre os marginalizados. A vida literária brasileira, a gente tem muitos exemplos mesmo de uma literatura preocupada com as questões sociais e com a parte mais marginalizada da nossa sociedade. A gente tem nosso primeiro poeta genuinamente brasileiro, que é o Gregório de Matos, mas também tem exemplos disso ao longo da nossa história, né? A gente vê até mesmo Graciliano Ramos, a gente vê o Eudo da Cunha e tantos outros, né? O Ferreira Goulart, um autor mais contemporâneo também. A gente tem uma literatura bem preocupada, engajada ao longo da história, tem essa preocupação. Né? Se a gente olha o romantismo, a gente tem essa preocupação, principalmente no povo da terceira geração da literatura do romantismo brasileiro, tem essa preocupação. Então, a literatura com um olhar sobre os marginalizados, né? Nessa ideia contemporânea que nós estamos falando, tem basicamente um tempo ali, uma década, né, de 60, 70, vai desenvolver essa literatura que toma a condição marginal como tema principal, dando continuidade a tendências estéticas já principiadas no século XIX, lá com Cortiço, de Aloysio Azevedo, do modernismo dos anos de 20 e 30, com Vidas Secas do Graciliano Ramos, que eu citei a vocês, e até mesmo alguns assuntos foram retomados nessas tendências como a prostituição e a violência. Lembrando que o tema da violência é tema que a nossa literatura vira por exemplo, lá no romantismo brasileiro, a Lucíula, José de Alencar traz essa temática. Aliás,
Quem quer um romance assim, bem interessante, que não é apimentado, mas que tem uma coisa muito interessante, que parece muito com as coisas do nosso dia, leiam Lucila. Lucila é muito bom. É um texto, assim, uma obra que no final tu chora, mas que no início tu te indigna. Tu diz, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Mas que coisa mais absurda. E você passa a se questionar sobre essas questões da prostituição, sobre essas questões da violência em que a mulher está suscetível a sofrer, então entendendo o contexto histórico em que ela está inserida. Então, Lucila é uma obra interessante, que tem essa temática também da prostituição, é algo bem interessante. Não entendo que eu estou incentivando a prostituição. Tem gente que tem essa cabecinha meio quadrada, né, que não entende que eu pensar e refletir sobre um tema é entender o porquê dele, e não incentivar a fazer esse tema, né? Então, é importante a gente deixar isso bem claro. Então, tratava-se de uma arte de denúncia que enxergava essa realidade como resultado de um sistema social injusto e desigual. Entre os autores mais representativos do período, nós podemos citar o Plínio Marcos e o João Antônio. Na peça Dois Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos, Tônio e Paco são dois carregadores de mercado que dividem um quarto em uma hospedaria. Quando se encontram à noite, mantém diálogos cuja tensão vai crescendo até o da peça. Então, isso traz nesses diálogos, tem esses questionamentos e essa temática. Tá bom? Olha, rapaz, esse Meet agora é diferente, né? Agora eu posso me olhar aqui. Tá bonito. Muito bem. Vamos passar no momento de galeria. Vamos lá. Tá não, o Odak tá, Eliésio tá, Isabela não tá, a Isabela tá aqui. Tá. Bom, então na literatura com olhar sobre os marginalizados, 60, é isso. Não. Só um instante, pessoal, calma aí, deixa eu tirar esse negócio aqui. O Windows deu uma atualizada aí. Tá, Isabela tá. Só se saiu agora há pouco. Ela entrou. Bom, dentro dessa literatura que eu coloquei a você, literatura mais preocupada com esse olhar marginalizado, a gente tem o João Antônio, que foi acima de tudo um contista, ou seja, contos. Em suas narrativas ele retrata a vida na periferia carioca como intermédio da convivência entre bandidos e desocupados e pessoas membros da alta sociedade. Ou seja, esse contexto. Tem gente que toma a questão da violência, a favela, como se tudo lá fosse bandidos, né? Tem gente que é assim, principalmente que mora nas zonas novas, né? Acha que todo o periférico o suburbano ele é bandido. Basta a gente pensar, por exemplo, naquela história lá do rapaz da bicicleta elétrica, né? É um preto. Ali em cima de uma bicicleta, né, que custa caro, ele não podia ter comprado. Foi tu que roubou. Então vem logo essa dimensão, essa questão, né? O preto, o pobre, favelado, normalmente tem essa dinâmica de achar que tudo é marginal. Né? Eu, por exemplo, já passei por uma situação no Paraíba. Quando era mais adolescente, fui comprar lá um negócio, né? Tava lá só de... Estava vindo do treino, né, de futsal. E uma mochila nas costas ali, comprei uma coisa e comprei essa coisa lá e fui, né? Saindo, fui abri minha bolsa, abri minha bolsa, botei o pacote, fechei. Aí eu percebi que alguém estava me seguindo, né? Dois guardas, né, de segurança, estavam me seguindo, a vida era lá, até eu passar na porta. Aí eu olhei assim, passei, eu tinha comprado, né? Eu acho que eu tinha comprado
Eu não sei se era um calção, uma coisa assim, que era para jogar um negócio lá. E as pessoas pessoas acham que acham o preto pobre, né? Normalmente é bandido, ou é ladrão, é trombadinho, como alguns chamam, né? E assim por diante, né? Essa visão ela é estereotipada, de fato, né? De você pensar. Enquanto que boa parte do povo que vive na favela não tem nada a ver com o tráfico. Aliás, é vítima desse tráfico, que vive sobre o seu jugo, vive sobre o medo, né? Porque é um local em que o Estado não está presente, oferecendo itens básicos, que é educação, uma moradia digna e também a segurança. Então, é o tráfico que vai ofertar aquilo, que vai ocupar aquele espaço em que o Estado não se apresenta e não se posiciona. Bom, um outro ponto que eu quero trazer a vocês é a voz da própria periferia. Né? Porque assim, uma coisa é alguém lá da Zona Sul adentrar ir ao morro, né? E poder falar sobre a vida lá. Outra coisa é a voz do próprio povo, é a voz do próprio povo que vive na periferia sendo equalizada, né? Para os outros ambientes. Então, quase sempre os autores que denunciavam a situação de marginalidade em que vivia uma classe menos favorecida lá nos anos 60 e 70, vinham das camadas médias da população. Eram intelectuais, artistas cujo interesse se voltava para essa situação e buscavam dar voz a quem não a possuía. Então, poucas vezes em nossa história, a miséria teve voz própria. A partir do final do século XX, em um processo que se situaria no início do século XXI, escritores da periferia começaram a ganhar espaço nas prateleiras das livrarias e o público leitor entrou em contato com uma realidade que, embora não fosse desconhecida, não é conhecida por dentro. Então, para a temática da pobreza urbana, vem citar o comovente relato Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Eu tenho um xodó pela Carolina Maria de Jesus. É uma autora que eu não li nem quando eu estava na faculdade, muito menos quando eu estava na escola. Vocês estão no terceiro ano ouvindo falar de Carolina Maria de Jesus. Eu só vim entrar em contato com a Carolina Maria de Jesus em um seriado da Globo, me parece. Eu não sei qual foi, um seriado aí que me apresentou o nome da escola lá em que eles estavam, era Carolina Maria de Jesus. E em um episódio desse seriado, a professora ficcional lá falou sobre a história dela. Eu disse, cara, é interessante essa história dessa mulher. Aí eu fui buscar, eu fui ali atrás, né, de saber quem era a Carolina Maria de Jesus. Gente, a história da Carolina Maria de Jesus é fabulosa. É uma mulher que era... Eu não vou chamá-la de semi-analfabeta, mas que ela teve até a 4ª série do ensino fundamental, ou aquilo lá do ginásio, né, que era chamada. Então a formação dela era muito incipiente em termos de questões. Ela era uma mulher solteira, vivia numa favela, na favela do Canindé, lá em São Paulo, e que vivia de catar papel nas ruas para poder dar o sustento para os seus filhos. Então ela, nos papéis que ela ia recolhendo, ela recolhia cadernos, aqueles cadernos que a gente usa lá e que deixa algumas folhas que você não vai usar e que jogava no lixo, né? A Carolina Maria de Jesus pegava esses cadernos, retirava as folhas que não precisavam mais e ela aproveitava aquelas que estavam boas ali e ia escrever. E nesses cadernos ela escreveu esse livro, O Quarto de Despejo, que era um diário dela. E um autor, que é o Aldílio Dantas, ele foi lá na favela do Canindé fazer uma reportagem sobre o Canindé, ele estava buscando alguma coisa que chamou a atenção, e ele, por motivo da sorte, eu não sei o que tem lá, ele encontra a Carolina Maria de Jesus, né, e a Carolina Maria de Jesus mostra esse caderno a ele. E ele fica espantado, estupefado com aquilo, com conteúdo. Ele diz que não conseguiria escrever coisa melhor. Então ele leva isso
para o seu editor, e o editor na hora reconhece o valor daquela produção dela no caso, e coloca isso nas páginas dos jornais. Me parece que eu não sei se era da Folha, não sei se era do Estado de São Paulo, era um jornal importante da época, né? Então isso leva a Carolina Maria de Jesus para a primeira página desse jornal, e ela ganha, né, assim. E ele, com o tempo, ele também começa a fomentar e pega aqueles escritos dela e transforma em um livro. Esse livro é O Quarto de Despejo. Gente, essa obra ela foi traduzida em 5 línguas, e ela foi vendida, foi assim, sabe aquele best-seller? Né? Em menos de um ano, ela vendeu 1 milhão de livros. Uma mulher assim, fantástica, né? Então, assim, ela ganhou. Ela foi assuntada, né, podemos dizer assim, a um nível de literatura que as pessoas começaram a questionar. Porque assim, as pessoas que questionavam sobre o valor daquela literatura, nós também em algum momento questionávamos, mas foi ela mesma quem escreveu? Passaram a questionar a própria capacidade da Carolina Maria de Jesus. Se ela tinha capacidade de escrever aqueles escritos ali. Porque os escritos dela, em algum momento, tem um tantinho de uma linguagem formal e tem uma linguagem coloquial do dia a dia, com palavras que são típicas do seu linguajar. Mas também ela tinha uma formação incipiente. Então, tinha gente, crítico literário, que questionou, né, se de fato era ela, se não era o Adílio Dantas que estava escrevendo aquele texto dizendo que era ela. Né? Só para você ver o nível de não aceitação de ter uma preta, pobre, favelada, sendo uma best-seller, sendo por muitas semanas a autora mais vendida do país. E sendo traduzida para 5 idiomas. O inglês, francês, italiano, espanhol, e teve uma outra língua aí que ela foi traduzida. Gente, a mulher é muito boa. Então, ela, além desse livro, ela escreveu outras coisas. Ela ganhou dinheiro, fama, mas assim como qualquer pessoa que é da classe mais baixa, ela não teve alguém que pudesse orientá-la, né? O Adílio Dantas, inclusive, quando escreve uma biografia, ele fala sobre isso, que tentou em algum momento conduzi-la, mas que ele foi mal interpretado na visão dele, obviamente, achando que ela não deveria aparecer muito e que isso acabou incomodando tanto ela quanto os seus, dizendo que ele estava ciumado, né, do sucesso dela e tal lá, mas que no final das contas ela ganhou dinheiro, mas morreu na pobreza também. O único bem que ela conseguiu guardar para si foi um sítio que ela comprou, me parece na Bahia, ou foi lá em Santa Catarina, não me recordo bem, e que foi o único bem que ela conseguiu guardar para si. Teve muitas dívidas, muitas coisas, e começou a se entregar. Ela morreu e deixou um valor inestimável de literatura, né? E hoje o povo lá dela, a filha dela, que ainda está viva, e seus netos, traz uma disputa judicial, inclusive, para saber quem vai ficar com o espólio, né? A quem tem o direito do espólio literário dela, porque a literatura dela está com direitos autorais, a Companhia das Letras, inclusive, comprou os direitos autorais da obra dela, de publicar as obras dela, né? Valor de R$1 milhão, por exemplo, né? Valor alto, né? Que as pessoas... Se os netos brigam por esses valores aí. Mas é coisa da vida, né? Mas a Carolina Maria de Jesus, ela teve essa importância muito grande em relação a trazer, ser ela a voz da favela, né? Então, ela notava o cotidiano das carências, da marginalização em que ela vivia, as obras com a luta diária para a sobrevivência, a preocupação consigo. Então, ela tinha eu costumo dizer assim, escrever é um dom. Eu acho que escrever de forma literária é um dom. Não tem como, é que nem um poeta. Qualquer um de nós podemos fazer versos, mas versos com qualidade literária é quem tem um dom, quem tem a sensibilidade de captar as coisas, colocar isso independe da nossa instrução. Tem um poeta popular que é o Patativa do Assaré, que ele é um analfabeto, que muita coisa que ele escreveu, Carlos Drummond de Andrade, que era intelectual, não tinha, não teve essa sensibilidade de ver essas coisas de captar e colocar isso em versos orais. Então é sobre isso basicamente que eu falo, que eu quero trazer a vocês. A fala, não só fala de
sobre a questão da literatura urbana, da arte urbana, é justamente no plano das artes plásticas, essa questão do grafite, a questão do grafite versus a pichação, em que limites nós podemos colocá-los, isso é importante vocês lerem também no livro. E a voz da periferia tendo como representatividade disso a própria Carolina Maria de Jesus. Professor, a gente finda nisso? Não, a gente tem outras vozes importantes, a poesia das ruas, pelo movimento hip hop, rap, inclusive, temos grandes nomes que representam que dão voz à denúncia social por trás disso, versos, e os ritmos também, os ritmos estão por trás disso, o próprio funk brasileiro, funk da favela carioca, em determinado momento também fala isso, né, como a gente tem lá, isso é feliz, andar tranquilamente pela favela onde eu nasci, e poder me orgulhar. E assim por diante. Então, isso é voz da periferia, um ritmo que traz, de fato, essa denúncia dizer, e da voz ao que vive ali, né? Porque o funkeiro normalmente, a coisa que ele faz é sair da favela, né? Mas continua tocando lá, porque é lá onde ele faz sucesso, onde ele é reconhecido, e algumas vezes também, até popstar. Então, ele representa essa favela, ele dá a voz à favela. Obviamente que hoje, o que nós temos de música de funk, eu sou muito crítico a isso. A qualidade da denúncia, né? A qualidade da crítica, a qualidade da representatividade da favela ou dos guetos brasileiros é muito mal feito, muito mal colocado, principalmente quando você traz isso para o mercado fonográfico brasileiro, né? Pelo menos uma visão minha, é um gosto pessoal, obviamente, eu respeito quem não acha isso, mas eu acho que se vulgarizou bastante, né? A questão social da voz à favela deixou de lado e buscou-se, por exemplo, outras temáticas, principalmente a temática erótica voltada para isso. O meu problema não é o erotismo, o meu problema é a vulgarização. Erotismo nós temos isso até mesmo na própria literatura durante muitos anos. Mas o meu problema é a vulgarização. É muito vulgar. Né? Aquela música, né? Meu pai te ama. Você sabe muito bem. A letra dela não é aquela. A letra dela original é outra. E só para você ver o teor da vulgarização, para não ficar uma coisa explícita, para ser mais audível aos ouvidos das pessoas, das demais classes sociais, resolveu-se, obviamente, colocar e atenuar essas expressões, mas não gosto muito do que nós temos hoje, principalmente no mercado fonográfico, né? Na parte de literatura eu já gosto mais, tem uma galera bem engajada e muito sensível às questões sociais, né? Tá bom? Gente, era isso que eu tinha a colocar para vocês, era isso que eu queria colocar e revisar, tá bom? A literatura lusófona, a gente já recordou isso há duas semanas atrás, então já deve ter alguma coisa, estudem bem para a gente poder desempenhar uma boa prova, tá bom? Um forte abraço a vocês, tá bom? Tchau. Fiquem com Deus, estudem. Sábado que vem faremos nossa prova. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor.